Isso, o Mbappé, o Neymar começou a treinar hoje para jogar contra o Haiti. O Mbappé fez 2 no primeiro jogo. Pô, brincadeira? Vai, França. Eu vi um show do Mbappé na primeira fila do estádio. Que show do Mbappé. O cara chamou a responsabilidade o jogo todo. O cara criou chance o jogo todo. É jogador grande. É jogador que chama a pressão na hora que interessa. E essa seleção da França que eu tô vendo aqui, ó, do lado do campo, é a favorita ao título da Copa, na minha opinião. Quando resolveram jogar, foram uma máquina de criar jogada. Uma máquina. Você está vendo o maior jogador de Copas do Mundo da nova geração. E se alguém ainda duvidava de Mbappé, esse jogo acabou com qualquer discussão. A França venceu, convenceu e mostrou para o mundo inteiro por que continua sendo a principal favorita ao título. E o nome dessa atuação tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. Mas a verdade é que o início do jogo foi bem diferente do que muita gente imaginava. O Senegal entrou sem medo. Pelo contrário, foi a seleção africana que criou as primeiras grandes oportunidades da partida. Nicolas Jackson acertou a trave e pouco depois Sarr teve uma chance inacreditável dentro da pequena área. Era só empurrar para o gol, mas ele isolou. E aí apareceu aquela velha máxima do futebol: se você não mata o gigante mata você. A França não fazia um grande jogo, estava sendo pressionada, parecia desconfortável em campo. Mas quando você tem Mbappé do seu lado, basta um momento. É uma França que tem que respeitar. Quando Olise e Mbappé querem jogar, esquece. O Olise é babaquinha, é marrento, mas como joga? E o Mbappé chama a responsabilidade como nenhum jogador chamou por enquanto nessa Copa do Mundo. Mbappé é foda e olha a torcida da França. Tem que aplaudir. Porque quando os caras resolveram jogar, acabou a brincadeira. Eu acho que ele vai ser o maior artilheiro das Copas em pouco tempo. Eu acho que nessa Copa ainda, eu acho que ele vai ser um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, porque ele tem tudo para ser isso. Ele é um jogador, porque não é só ele. Na França você tem o Dembélé, que ele joga aberto pela direita, ele joga aberto pela esquerda, ele vem e faz um 10 e ele entra de centroavante. Ele faz assim no PSG. O Dembélé no PSG, ele é livre, ele se apresenta em todos os lugares. E o ataque da França, praticamente, quase todos fazem a mesma coisa, tem essa mobilidade, eles ocupam todos os espaços. O Olise uma hora joga aberto na esquerda, outra hora ele é um 10, enfiando uma bola para o Mbappé, e está fazendo o papel de centroavante, mas ele faz papel de ponta direita, de ponta esquerda. O Doué uma hora ataca pela direita, depois ele vai lá para o outro lado, para a esquerda, e o Barcola, quando entra, é a mesma coisa. Então a França tem, do meio para frente, um leque de jogadores que o adversário não sabe em qual posição que realmente aquele cara vai jogar. Eles entram em campo, eles têm um desenho tático para dar saída de bola, né? Vai dar saída, fica um aberto lá, outro lá, fica aquele desenho, como toda a seleção tem. A partir do ponto que a bola rola, aqueles caras da frente da França, eles podem estar em qualquer lugar, a hora que eles quiserem, porque eles têm essa liberdade de movimentação. E hoje em dia, num futebol intenso, num futebol que a força física prevalece, que a marcação é a coisa, para muitos, a mais importante no futebol. Primeiro vamos marcar para depois ganhar. A França faz diferente. A França ela ganha atacando, se movimentando, deixando os atacantes livres, com liberdade, com a intuição, a inventiva da jogada. Aquilo que o brasileiro sempre teve aos montes, né? O Brasil, dos anos 60 até o começo dos anos 2000, ele tinha jogadores aos montes. E quando a França abre o placar, tudo muda. O time ganha confiança. Os adversários sentem o golpe. E os craques começam a aparecer. Michael Olise começou a comandar o jogo. Gostem dele ou não, é impossível negar a qualidade que possui. Quando ele e Mbappé resolvem acelerar, poucas seleções conseguem acompanhar. A França virou uma máquina de criar oportunidades, uma máquina de pressionar,
Uma máquina de assustar qualquer adversário. Que jogavam como os jogadores da França jogam, em todas as posições, criativos, finalizadores, cara que arma o jogo, cara que vai para o fundo e cruza, cara que entra em diagonal. Nós tínhamos diversos jogadores dessa forma. O futebol brasileiro, aos poucos, foi ficando robótico, cada um no seu lugar. Aquele famoso futebol posicional. Futebol posicional é aquele futebol chato, que não acontece nada se não for programado. E a França é aquela seleção que, assim, a desobediência, né? Lá na França, quem é desobediente joga. Não, a gente sabe que a França, nas últimas 3 Copas do Mundo, chegou como candidata e favorita ao título, não pelo passado, pelo presente. O que aconteceu com a França? A França, desde que criou o Centro Nacional de Futebol, o Bellefontaine, ela começou a desenvolver o Mbappé, o irmão do Mbappé, mas o Mbappé passou para o Bellefontaine para depois ser distribuído para outros clubes. Então, você tem um centro de formação que definiu um tipo de jogador francês. Hoje a França tinha 9 titulares negros, e potentes, e velozes, e fortes. Um tipo de jogo, trabalho. São 180 partidas hoje, deixando com o técnico francês, menor longevidade, 12 anos, 14 anos de cargo. Então você tem uma maneira de jogar, mas um projeto nacional de futebol que começou com o centro de formação de Bellefontaine, antes da Copa de 98. Impressionante esse time da França. O Lise, Mbappé, o Pamecano. É uma coisa extraordinária. O cara que faz o primeiro, faz o terceiro gol aqui, ó. Aqui a bola, ó. A bola. Então, o cara que tá bem fisicamente, bem treinado, não tá machucado. Uma seleção incrível. Jogou mal o primeiro tempo. Foda-se, porra. O jogo é 90 minutos. Entendeu? O Senegal jogou bem os 45, jogou, mas, pô, pra jogar futebol você tem que ter craque. E craque é o Mbappé. 14 gols, passou o Pelé, passou o Messi e vai passar o Klose da Alemanha. Tá bom? Mbappé, Rádio Craque Neto, arrebentando a boca do balão. Isso, Mbappé. O Neymar começou a treinar hoje pra jogar contra o Haiti. O Mbappé fez 2 no primeiro jogo. Pô, brincadeira? Vai, França! Por isso, quando alguém pergunta quem é o favorito para conquistar a Copa, a resposta parece cada vez mais clara. Muita gente fala da Espanha, outros lembram da Argentina. Mas quando a França resolve jogar sério, poucas seleções conseguem acompanhar esse nível. Porque o futebol, às vezes, é simples. Quando você tem Mbappé, suas chances de vencer aumentam drasticamente. Ele chama a responsabilidade. Ele decide. Ele aparece quando o jogo tá pegando fogo. E foi exatamente isso que aconteceu mais uma vez. A França mandou um recado pro mundo inteiro. O campeão de 2018 continua vivo, continua forte, continua assustador. E com o Mbappé jogando desse jeito, a pergunta não é se ele fará história. A pergunta é até onde essa história vai chegar.